Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulo 9. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 9. Mudança de jogo. Tywin Lannister não achou graça. Na verdade, ele não estava sorrindo. O homem raramente sorria ultimamente. Principalmente por causa de seu filho mais velho, Jaime Lannister. Seu filho mostrou-se tão promissor em seus anos mais jovens. Certo, Jaime ainda era jovem, mas esse não seria o caso para sempre, e Tywin sabia disso a cada dia que passava. Jaime era bastante habilidoso com a espada e tinha sido escudeiro do próprio Sor Barristan quando o Rei Louco ainda estava sentado no trono de ferro. Seu filho era charmoso, bonito, rico e mostrou tanto potencial em ser o herdeiro de Rochedo Casterly que Tywin queria um filho. Infelizmente, em algum momento ao longo do caminho da criação de seu filho mais velho, Tywin Lannister havia calculado mal, outra coisa rara, sobre as ações de Jaime na vida, e viu seu herdeiro se tornar um guarda real. Embora fosse uma posição de alta estima e honra, tinha suas desvantagens, e uma delas era que um guarda real deve perder todos os outros títulos que ele herdará ou poderá herdar no futuro. Não apenas isso, mas a guarda real não pode ter um filho depois que se torna um de seus membros. O que significa que Jaime havia jogado fora qualquer chance de se tornar o futuro senhor de Rochedo Casterly e gerar um herdeiro para um dia sucedê-lo. Isso havia chateado muito Tywin, considerando quanto tempo, esforço e ouro ele investiu em moldar Jaime para ser seu herdeiro. As únicas duas alternativas que lhe restavam eram nomear Tyrion o novo senhor de Rochedo Casterly ou sair, ter um bastardo com alguma mulher e então legitimar o garoto como seu filho. Nenhuma das escolhas convinha a Tywin Lannister nem um pouco, já que ele não aprovava nenhuma das escolhas em relação à substituição de Jaime. E como se as coisas já estivessem ruins o suficiente, o atual mão do rei, um tal de Ned Stark do Norte, estava fazendo exigências a ele enquanto o rei estava em uma viagem de caça, e se afogando em vinho. Convocado ao tribunal para responder pelos crimes de seu vassalo, Amor Lorch e seus homens. Chegue dentro de 15 dias ou seja marcado como inimigo da coroa. Pobre Ned Stark usando tal tática. Homem corajoso. Julgamento terrível, disse Jaime enquanto lia em voz alta as palavras no pergaminho que um cavaleiro viera entregar a Tywin Lannister mais cedo. Você acha? Acho que o terrível julgamento foi seu e somente seu. Atacá-lo foi estúpido, como é evidente pela condição em que você está. Lannisters não agem como tolos, disse Tywin em um tom de repreensão enquanto usava sua faca para matar um veado morto. Fora da tenda, os homens Lannister estavam saindo dos seus. Todos eles se preparando para comer, beber e então marchar na estrada para a guerra. Quando a notícia chegou a Tywin sobre o sequestro de seu filho mais novo por Catelyn Stark, o leão idoso ficou furioso. Não por seu filho em termos de se importar com ele. Ele não se importava com Tyrion como a maioria dos pais faria. O que Tywin se importava era com o nome Lannister e como Catelyn Stark tinha, à sua maneira, tentado enfraquecer sua casa e torná-la menos temida do que realmente era quando falada por rivais. Eu tinha um bom motivo para fazer o que fiz, protestou Jaime, enquanto Tywin não estava convencido. Improvável. Você claramente quer dizer algo inteligente. Então vá em frente, diga algo inteligente numa tentativa de me impressionar, respondeu Tywin enquanto Jaime franzia a testa para a frieza de seu pai. Catelyn Stark levou meu irmão. O Demon Sage estava apoiando ela nisso. Eu queria tê-lo de volta e agi como um Lannister ao fazer isso. Pela força, respondeu Jaime enquanto via seu pai balançar a cabeça. Por que ele ainda está vivo? Perguntou Tywin de repente. Tyrion, questionou Jaime enquanto Tywin olhava para ele. Ned Stark. Você enfrenta ele e seus homens. Por que ele ainda está vivo? Perguntou Tywin com Jaime apenas dando de ombros. Um dos meus homens interferiu. Atravessou-o com uma lança na perna antes que eu pudesse acabar com ele, disse Jaime enquanto Tywin zombava, pois percebeu a mentira.
Jaime era bom quando se tratava de falar mentiras para os outros para conseguir o que queria, mas Steven era muito melhor nisso, e mais experiente na arte de contar mentiras para as pessoas. Não é realmente tão surpreendente devido à sua própria experiência passada quando ele tinha sido mão do rei para o Aerys II Targaryen. Oh, por favor, quantos anos você tem? Precisamos de mais mentiras nessa farsa de conto? A única razão pela qual você ainda está vivo é porque você foi um tolo em atacá-lo em primeiro lugar. Você nem percebeu quem estava com ele quando começou sua luta com Ned Stark e seus homens, respondeu Tywin com uma pitada de raiva em sua voz. Você quer dizer aquela aberração mascarada de 3 olhos? Questionou Jaime, com Tywin olhando ainda mais furioso para ele. Aquele monstro mascarado de 3 olhos, como você o chama, é o sábio demônio. O nome dele é Naruto da Casa Uzumaki. Surpreendentemente, descobrir seu nome real me custou muito ouro para localizar alguém que soubesse o que era, já que poucos sabem seu nome, e menos ainda realmente se dirigem ao homem como tal. Ned Stark é um dos poucos que sabe e já o fez ocasionalmente. Você acha algo engraçado? Respondeu Tywin enquanto Jaime dava de ombros para essa suposta importância. Não. Não tem nada de engraçado. Só acho engraçado você se sobrecarregar com os detalhes de um homem mascarado, possivelmente com o rosto deformado, com 3 olhos, e se autodenomina um sábio, disse Jaime enquanto Tywin batia com um punho na mesa onde o veado morto estava. Isso não é engraçado, Jaime. Se você tivesse percebido quão mortal o Demon Sage realmente é, então você não o teria atacado, ou Ned Stark abertamente em público com inúmeras testemunhas do espetáculo que você criou. E não é um fardo saber tudo o que você pode sobre alguém que pode ser seu inimigo no futuro. Se você tivesse algum cérebro sobrando nessa sua cabeça dura, você não pareceria tão horrível quanto parece agora. As cicatrizes deixadas por Ned Stark e pelo Demon Sage são prova de sua imprudência, respondeu Tywin enquanto Jaime estendeu a mão e agarrou seu rosto onde o mestre com o exército tinha feito o que podia para curá-los. A cicatriz que Ned Stark deixou iria curar em grande parte. A que Naruto deixou era mais profunda e deixou sua marca que ficaria com Jaime para sempre. O sábio demoníaco apenas teve sorte, reclamou Jaime enquanto Tywin lhe lançou um olhar que lhe dizia que o velho Lannister não acreditava. O Demon Sage matou milhares de homens com sua Gumbai ou leque de guerra, como ele chamava, durante a rebelião de Robert. Ele sozinho, naquela única batalha, plantou sementes de dúvida em minha mente e nas mentes de outros que serviam ao Rei Louco. Foi por meio dele que cheguei à conclusão sobre o futuro da casa Lannister e se seria benéfico ajudar os Targaryens em sua luta contra Robert Baratheon. Tywin retrucou com Jaime parecendo surpreso. Essas histórias são realmente verdadeiras? O Demon Sage realmente usou um leque para matar seus inimigos? Do tipo que todas as prostitutas e mulheres do sul usam para se refrescar durante os verões mais quentes do que o normal, questionou Jaime enquanto Tywin suspirava. Não é um fã, seu idiota. Ele usou um leque de guerra. Um Gumbai, como é chamado em sua língua nativa. Ele facilmente o girou sobre sua cabeça como se não pesasse nada e cortou o exército inimigo na frente dele. Ele os transformou em nada. Apenas sangue manchando o ar como de uma névoa espessa. Você teve sorte de ter saído com apenas uma cicatriz no rosto da luta com ele. Exclamou Tywin enquanto Jaime via a seriedade mortal nos olhos de seu pai. Talvez eu seja tão bom assim. Ou talvez o sábio tenha enferrujado com o passar dos anos, ofereceu Jaime enquanto Tywin estreitava os olhos para ele. O Demon Sage é muitas coisas, Jaime. Rust não é uma delas. Ou a morte da montanha com uma lâmina feita de relâmpago escapou da sua mente, questionou Tywin com Jaime franzindo a testa. Você sabia que ele possuía tal habilidade? Perguntou Jaime, enquanto Tywin lhe lançava um olhar frio. A montanha não é a primeira a morrer nas mãos de tal magia. Além disso, está claro que ele poupou sua vida porque a de Ned Stark era mais importante para ele. Quanto ao que Catelyn Stark fez, pretendo retribuir o favor a ela na mesma moeda. Estou lhe dando metade de nossas forças de 30.000 homens.
Você os levará para a casa de infância de Catelyn Stark e lembrará a ela, aos Tullys e aos Starks que os Lannisters pagam suas dívidas, disse Tywin enquanto Jaime assentia. Eu não sabia que você dava tanto valor à vida do meu irmão. Isso não é nada comum para você, disse Jaime enquanto seu pai franzia o senho diante da insinuação sobre ele secretamente carregar consigo seu filho mais novo. Eu não. Mas ele é um Lannister. Tyrion pode ser o mais baixo dos Lannisters, mas ele é um de nós. E a cada dia que ele permanece sob sua proteção, menos nosso nome exige respeito de nossos rivais. Declarou Tywin enquanto Jaime estava chocado e ainda ligeiramente divertido. Então o leão se preocupa com as opiniões disse Jaime, mas foi silenciado pelo olhar furioso de seu pai. Não. Isso não é uma opinião. É um fato. Se outra casa pegar um dos nossos e mantê-lo cativo e fizer um dos nossos melhores soldados parecer uma criança covarde, então não seremos mais uma casa a ser temida. Disse Tywin com sua paciência com seu filho mais velho se esgotando. Pelo menos Tyrion, apesar de todos os seus defeitos, realmente ouvia sobre essas coisas. É só isso que importa para você? Manter nossa casa temida muito depois de você estar morto? Perguntou Jaime com Tywin suspirando. Sua mãe está morta. Em breve eu estarei morto. E você, seu irmão, sua irmã e todos os filhos dela. O nome da casa é tudo que vive. Não sua glória pessoal. Não sua honra, mas a família. Você entendeu? Explicou Tywin com Jaime assentindo, já que essa era uma daquelas conversas sérias que um homem tem sobre outro a respeito de sua própria mortalidade. Gostaria de pensar que sim. Considerando quão longe cheguei desde que era escudeiro e mais tarde quando me tornei membro da Guarda Real, respondeu Jaime com Tywin balançando a cabeça mais uma vez para o filho. Você é abençoado com habilidades que poucos homens possuem. Você é abençoado por pertencer à família mais poderosa e rica dos 7 reinos e ainda é abençoado com sua juventude. E o que você fez com essas bênçãos? Serviu como um guarda-costas glorificado para 2 reis. Um era um louco e o outro um bêbado que se prostituía para gerar um pequeno exército de bastardos. O futuro da nossa família será determinado nestes próximos meses com meu neto no trono de ferro quando ele atingir a maioridade ou Robert eventualmente morrer. Poderíamos estabelecer uma dinastia poderosa que poderia durar 1000 anos, ou poderíamos possivelmente entrar em colapso em nada como os Targaryen fizeram. Para evitar o último, preciso que você se torne o homem que sempre foi destinado a ser na vida. Não no ano que vem. Não no mês que vem. Não amanhã. Agora. Disse Tywin a Jaime enquanto o mais jovem Lannister dos dois assentiu para o quão sério seu pai estava sendo sobre isso. O que fazemos sobre o Demon Sage? Pelo que vi, ele tem sido o mentor de Ned Stark sobre como identificar pessoas que tramariam contra ele, e agora está agindo como uma mão do rei. Uma mão para a mão do rei, disse Jaime com Tywin suspirando mais uma vez enquanto pensava nas coisas em sua cabeça. Ele não deixará Porto Real. Ainda não. Com ele ajudando Ned Stark a agir como mão do rei lá, você pode mover suas forças para correr rio e atacar as terras da Casa Tully. Armor e Lorch já fez isso sob o pretexto de se tornar um bandido para tirar Ned Stark de Porto Real. Considerando como ele está ferido agora, graças às suas ações anteriores, tal plano é impossível, e temos que aceitar que a mão do rei não enfrentará nossas forças em batalha aberta. Sem dúvida, Lord Stark já enviou uma força para enfrentá-los. Suas forças assediarão Correrio enquanto as forças de Armor vão lidar com os homens que Ned Stark enviou atrás dele. Quando chegar a hora certa, nós os esmagaremos em um movimento de pinça, respondeu Tywin com Jaime assentindo. E o que devo fazer se meu exército enfrentar o sábio demônio em batalha, como tantos fizeram muito antes de mim? Perguntou Jaime, enquanto Tywin o olhava com olhos frios e sérios mais uma vez. Corra! Corra e não olhe para trás, ordenou Tywin, sabendo que seu filho não conseguiria vencer Naruto e não permitiria que Jaime morresse poucos segundos depois de enfrentá-lo em batalha. King's Landing, algum tempo depois, Ned, gritou Renly Baratheon, que veio correndo até Ned Stark com a camisa aberta e sangue à mostra. Renly? O que aconteceu? Por que você está coberto de sangue?
Perguntou Ned com Rhaene ofegando pesadamente por toda a corrida que ele tinha acabado de fazer. Não é meu. É o sangue de Robert. Estávamos caçando, e havia um javali. Ele não conseguiu escapar, a tempo, disse Rhaene enquanto levava Ned para o quarto onde Robert estava deitado em uma cama. Na sala estavam Joffrey, Cersei, Pycelle e Sor Barrista observando enquanto Robert agora lutava para viver após o ferimento sério causado em seu torso. Ned olhou para ele horrorizado, enquanto o homem que ele chamava de irmão jazia ali morrendo de um ferimento não causado por uma espada, mas por uma presa de javali, de todas as coisas. Não era adequado que Robert morresse dessa forma na mente de Ned, pois Robert era um homem que sempre amou lutar e sentia que a melhor maneira de morrer era morrer lutando no campo de batalha. Não assim. Quando Ned caminhou até seu amigo e irmão, Joffrey saiu da sala, pois não queria estar ali, nem se importava com ele, e decidiu ficar em outro lugar. Mas em sua cabeça, uma parte de Joffrey estava feliz em ver que seu pai estava morrendo, pois isso significava que sua ascensão ao trono de ferro estava garantida, e logo seria nomeado rei. Quanto a Ned, ele viu Robert olhando para ele, e surpreendentemente estava sorrindo. É minha culpa. Vinho demais. Eu errei meu impulso quando ele avançou, disse Robert antes de grunhir de dor devido ao ferimento e ainda assim rir. Ned moveu o cobertor para trás para ver o ferimento e ele não parecia bom aos seus olhos. A presa do javali tinha feito uma série de ferimentos no estômago e no lado com lacerações por todo o corpo com sinais de estar infectado por tanto tempo na natureza antes de levá-lo de volta para a Fortaleza Vermelha. Não há nada que você possa fazer, Pycelle, perguntou Ned, enquanto Pycelle balançava a cabeça negativamente. Os ferimentos são muito graves, Lord Mão. E os ferimentos em si já estão infectados, e nenhum remédio em minha posse pode curá-los. A única boa notícia que posso dar em termos de condolências é que o rei pode ter a dor anestesiada para que sua morte, que, lamento dizer, acontecerá em breve, não seja totalmente desagradável. Respondeu Pycelle com Ned se virando para Robert enquanto o homem ferido ria. Fede. Fede a morte. Minha morte. Não pense que não consigo sentir o cheiro. Eu sempre conseguia sentir o cheiro da morte quando estava nas pessoas. Nas rebeliões. Durante as lutas, as mortes e as matanças todos aqueles anos atrás. Ah! Mas eu dei o troco ao filho da puta Ned. Depois que ele esfaqueou meu corpo, enfiei minha faca direto no cérebro dele. Você pode perguntar a ele se eu não perguntei. Pergunte a ele. Eu ainda tenho a maldita faca bem no crânio da maldita coisa, disse Robert com uma risada enquanto Ned olhava para Sor Barristan, que assentiu, já que era verdade. Pelo menos você pode dizer que morreu lutando, ofereceu Cersei, fazendo Robert rir um pouco mais. Ah! Deixe minha esposa fazer piadas sobre mim no meu leito de morte assim. Quero que o banquete fúnebre seja o maior banquete que os 7 reinos já viram. E quero que todos provem o javali que me pegou. Um javali que matou um rei. Talvez os bardos nomeiem os javalis por aqui em homenagem a um evento desses. Os javalis matadores de reis ou algo assim. Agora deixem todos vocês conosco. Preciso falar com Ned em particular, ordenou Robert enquanto o grupo começava a obedecer, mas Cersei estava hesitante. Robert, meu querido. Começou Cersei, mas foi interrompida por um olhar de Robert. Fora agora. Todos vocês, ordenou Robert quando só Ned estava na sala. Seu idiota. Você passou o tempo todo se preocupando com os Targaryens. Preocupando-se sobre como um deles viria aqui para tomar o trono de ferro de você e no final sua ruína foi um javali. Um javali! Exclamou Ned com raiva enquanto Robert fechava os olhos e assentia. Sim. Eu deveria ter morrido em algum campo de batalha distante. Como um guerreiro. Como um Baratheon. Como um rei. 10 anos atrás, eu poderia ter levado esse golpe. 5 anos atrás, eu não teria errado, não importa quanto vinho eu bebesse. Aceite, Ned, eu estava morto antes mesmo de sair para caçar. Isso tornou tudo oficial, respondeu Robert antes de Naruto aparecer na sala via Kamui.
Foi o que aconteceu. Você foi chifrado, comentou Naruto enquanto Robert olhava para ele. Você parece desapontado, comentou Robert enquanto Naruto assentiu. Eu conheci muitos guerreiros na minha época, Robert. Para eles, a melhor maneira de morrer era em algum campo de batalha distante, escaramuça, ou em uma guerra que eles pudessem apoiar. Nem todos eles conseguiram morrer dessa forma, respondeu Naruto com Robert soltando uma risada. E agora eu sou um deles. Talvez eu possa falar com alguns deles do outro lado. Podemos trocar histórias de guerra, falar sobre todas as pessoas que matamos, as mulheres que transamos e todos os bastardos que geramos, disse Robert enquanto ria e tossia. Ele não tem muito tempo. Devemos contar a ele, perguntou Ned com Naruto assentindo. O quê? Me diga o que, perguntou Robert enquanto Naruto suspirava. O que estamos prestes a lhe contar, não queríamos lhe contar, Robert. Pelo menos não assim, disse Naruto antes de gesticular para que Ned contasse a Robert. Você sabe como estávamos investigando a morte de John Arryn quando chegamos aqui em Porto Real, e também lidando com outros problemas ao nosso redor, disse Ned enquanto via Robert assentindo. Apresse-se, Ned. Estou morrendo. Diga o que você tem a dizer para que eu possa agir de acordo uma última vez como rei antes de morrer, ordenou Robert enquanto lutava contra a dor. Vocês são 3 filhos, eles não são seus, Robert. Joffrey, Myrcella e Tommen não são seus filhos de sangue, disse Ned com relutância. O que você disse? Perguntou Robert enquanto Ned parecia querer morder a própria língua e se esfaquear no peito com gelo. Eles não são seus, Robert. Nem uma gota de sangue Baratheon corre em suas veias. Se corressem, o cabelo seria mais escuro e teria suas feições. Quando Jon Arryn morreu, ele disse que a semente é forte e estava se referindo à sua semente. Em todos os filhos bastardos Baratheon que você gerou, o cabelo e os olhos eram seus. Meninos e meninas, não importava. No livro que registra a linhagem das 4 casas principais, todos os membros da casa Baratheon até aquelas 3 eram os mesmos em termos de cabelo e cor dos olhos, explicou Naruto enquanto Ned relutantemente assentia. Então nenhuma dessas crianças é minha. Eu tenho criado bastardos. Todos os 3, disse Robert com raiva desse fato. Está piorando, sussurrou Ned enquanto Robert olhava para ele em choque. Como? Sussurrou Robert, embora sua raiva não diminuísse. O pai de todas as 3 crianças é Jaime Lannister, respondeu Ned enquanto Naruto assentiu e explicou o que ele tinha ouvido os dois conversando até agora. E que Jaime foi quem machucou Bran antes de empurrá-lo para fora da torre na tentativa de matá-lo. Como Bran pegou os dois se pegando e, assim, arriscou expor o caso incestuoso a ponto de perguntas serem levantadas sobre a paternidade das 3 crianças. Como Jon descobriu a verdade usando o livro, vendo os bastardos de Robert e comparando-os com o que sabia dos filhos de Cersei. Sem dúvida, as evidências contra a rainha teriam pelo menos trazido a questão geral à atenção de Robert. Naruto não tinha dúvidas de que o velho planejava contar a Robert sobre isso, mas foi morto por Cersei antes que ele pudesse ter a chance. Tudo isso enquanto usava seus aliados na forma do grande mestre Picelli, que contou a ela, e Mindinho fornecendo abertura para envenenar Lord Arryn na Torre da Mão. Então não são apenas esses 3 bastardos, mas são bastardos nascidos de incesto, e seu pai é irmão gêmeo de sua mãe. Se eu tivesse força ou habilidade para viver inteiramente pelo resto do dia, eu mataria aquela vagabunda por uma mulher que eu chamo de esposa, e seu irmão, o regicida, de uma forma brutal como eu fiz com Rhaegar durante a guerra, exclamou Robert com raiva antes de ter um ataque de tosse. Droga, Robert! Você só está apressando sua morte, implorou Ned enquanto Robert soltava uma risada. Eu mereço morrer, Ned. O que eu fiz desde que peguei meu martelo de guerra para obter o trono? Para mantê-lo. Dane-se todos os 7 seus infernos por isso, Ned, você deveria ter governado no meu lugar. Você teria feito o reino prosperar. Inferno, você poderia ter feito essa merda de 3 olhos ser sua mão ou possível conselheiro para manter todos os outros membros do pequeno conselho na linha.
Os deuses sabem que ele poderia fazer o trabalho perfeitamente, disse Robert com um sorriso e Naruto tinha um dos seus por trás de sua máscara. Vou ignorar o comentário sobre eu ser um merda de 3 olhos simplesmente porque você está no seu leito de morte, disse Naruto com Robert sorrindo agora. Ned. Papel e tinta na mesa. Pegue e escreva o que eu disser, ordenou Robert enquanto soltava um grunhido e tossia um pouco de sangue. Você sabia que Cersei não iria honrar esse último desejo, certo? Perguntou Naruto enquanto Robert sorria para ele. Claro que não. Não espero que ela honre isso. Especialmente não com o que tenho a dizer para Ned escrever. Pronto. Respondeu Robert com Ned sentado. Pronto, respondeu Ned, enquanto Robert assentiu. Em nome de Robert da Casa Baratheon, primeiro de, você sabe como é, preenche os malditos títulos. Declaro que Joffrey, Myrcella e Tommen não são meus filhos de sangue. Ao ver as evidências prejudiciais que considero suficientes, decreto que todos os 3 são filhos bastardos nascidos de incesto e não têm direito ao trono de ferro. Como tal, ordeno que Eddard da Casa Stark, títulos e mais títulos, sirva como Lorde Regente e protetor do reino após minha morte. Governe em meu lugar até que o legítimo herdeiro escolhido por Lord Stark atinja a maioridade e prove ser digno de ser rei dos 7 reinos, disse Robert com Ned escrevendo tudo isso rapidamente. Pois o tempo era essencial e isso precisaria da assinatura do rei e do selo da casa para torná-lo oficial. Pelo menos ele não fez um decreto negando aos Targaryens restantes o direito ao assento, pensou Naruto enquanto Robert ordenava que o pergaminho fosse entregue a ele para assinar. Dê isso ao pequeno conselho quando eu morrer. Pelo menos eles podem dizer que eu fiz isso direito, essa coisa. Você vai governar agora, Ned. Você vai odiar isso mais do que eu, mas ainda vai fazer um bom trabalho. Quanto aos filhos da puta responsáveis por Jon Arryn, vocês vão ser tratados primeiro, imediatamente, já que eles são todos uns merdinhas escorregadios. Eu deveria ter prestado mais atenção às coisas quando eu era rei. Todo mundo acha que ser um rei é a melhor posição na vida que alguém poderia desejar. Ir aonde você quiser, fazer o que quiser, dizer o que quiser e foder qualquer mulher que quiser. Mas não é grande coisa. É um pé no saco com responsabilidades. Responsabilidades que deixei para pessoas que foderam tudo para suas próprias agendas pessoais enquanto eu estava ocupado fodendo por aí e estava cego demais para ver, continuou Robert com sua voz ficando mais cansada. Descanse agora, Robert. Vou garantir que alguém lhe dê algo para anestesiar a dor, disse Ned enquanto Robert afastava a ideia. Eu preciso da dor, Ned. Eu preciso dela para me sentir vivo. Para me livrar do toque da morte, mesmo que só um pouco mais. Quanto a você, Naruto, você me ajudou várias vezes a pedido de Ned, quando qualquer outra pessoa teria dito a ele, e a mim para me fuder. Mas você não fez isso. Eu sei que fui um babaca com você e até com Ned em relação ao problema com os Targaryens e suas famílias quando o saque de Porto Real aconteceu. Isso nunca deveria ter acontecido. Eles nunca deveriam ter escapado impunes do que fizeram. Não que isso importe mais com o ser Gregor da Montanha. Mas Armor e Lorch é outro problema. Encontre aquele filho da puta de um porco e atravesse-o com uma de suas espadas, garoto. Faça-o saber e sentir como é ter alguém o esfaqueando várias vezes enquanto implora por sua vida, disse Robert com Ned e Naruto assentindo. E a garota Targaryen? Daenerys? Ouvi dizer que o irmão dela morreu nas mãos de Khal Drogo. Ela não é uma ameaça para você ou para a coroa, disse Naruto com Robert fechando os olhos em pensamento por um momento. Cancele todos os planos de matá-la. Foda-se. Perdoe a maldita garota se você sentir necessidade. Apenas fique de olho nela, caso ela decida ficar sanguinária e traga um exército para Westeros, ordenou Robert antes de tossir mais sangue. Informarei Varys imediatamente, disse Ned enquanto ele e Naruto saíam da sala com os membros do pequeno conselho esperando por eles. O rei Robert disse o que precisava ser dito. Perguntou o sorbarrista enquanto Ned assentiu. Dê a ele leite de papoula. Mas faça isso em silêncio. Não o deixarei morrer sofrendo,
Não importa o quanto ele pense que o oposto de morrer sem isso prolongará sua vida, ordenou Ned a Picelli, sabendo que ele não poderia revelar sua mão ainda. Ele estava cambaleando por causa do vinho. Ele nos ordenou que nos afastássemos. Eu falei com ele, disse Sor Barristan tristemente enquanto olhava para a porta que levava ao seu rei, agora fechada. O rei falhou consigo mesmo. Ele admitiu isso para nós quando estávamos na sala. Ele queria fazer tanta coisa e se arrepende de ter deixado as coisas desse jeito, respondeu Naruto enquanto Ned assentiu, já que eles não podiam contar exatamente a ninguém aqui o que Robert havia dito sobre a maioria deles e a rainha com seus filhos bastardos nascidos de incesto. Eu me pergunto, Sor Barristan, quem exatamente deu o vinho ao rei? Perguntou Petyr, embora já tivesse uma ideia de quem era. Ele só precisava lançar mais suspeitas sobre os Lannisters. Era o escudeiro dele. Do próprio odre de vinho do rei, nada menos, disse Sor Barristan enquanto se lembrava de Robert bebendo e bebendo mais vinho enquanto os efeitos faziam o homem perder todo o controle de si mesmo. Seu escudeiro? Você quer dizer o garoto Lannister? Perguntou Ned enquanto Sor Barristan assentiu que era de fato mencionado Lannister. A agente de Cersei nos bastidores. Ela já deve ter ficado muito desconfiada de Ned, mesmo sem ele revelar coisas sobre o que sabia. Sem dúvida, certificando-se de que o vinho que ele bebeu era extra potente simplesmente deixou a natureza literalmente seguir seu curso para acabar com sua vida, pensou Naruto tristemente enquanto desejava poder trazer Robert de volta dos mortos. Ele poderia. Mas isso levantaria um monte de problemas. Pessoas exigindo que seus entes queridos sejam trazidos de volta. O Alto Septão denunciando sua magia como inimiga dos Sete. Eles denunciariam Robert como rei porque ele havia morrido e voltar à vida não é algo natural aos olhos deles. Cuios tumultos, a caçada dos fiéis por sua vida, a vida de Ned Stark e sua família ainda aqui por se associar a ele. Todas essas coisas. Não. Naruto não iria fazer isso. Um garoto tão obediente para garantir que sua graça não faltasse refresco. Espero que o pobre rapaz não se culpe, disse Petyr, enquanto esperava que suas palavras continuassem a fazer Ned e Naruto desconfiarem dos Lannisters. Sua graça também mudou de ideia em relação a Daenerys Targaryen e quer que ela morra. Quaisquer que sejam os arranjos que foram feitos, você deve desfazê-los imediatamente. Disse Ned com Varys olhando para ele tristemente. Temo que aqueles passarinhos com a ordem já tenham voado. Não consigo me lembrar deles. Não agora. Quando eu puder, eles já terão partido para a sua tarefa. A garota provavelmente já está morta, disse Varys enquanto Naruto balançava a cabeça. Ainda não, ela não está. Eu tenho meus próprios meios de ficar de olho na aranha dela. Ela ainda está viva, então sugiro que você envie outros pássaros depois do primeiro bando que você enviou para impedir que isso fique ainda mais complicado, respondeu Naruto com Varys assentindo e se dispôs a fazer isso. Preciso ficar sozinho. Para pensar e lamentar, disse Ned enquanto se afastava do grupo e Naruto desaparecia via Kamui. Inverno. O muro é realmente tão ruim? Perguntou o Robb enquanto Jon assentiu. Muito ruim. Enviei um corvo para o pai, mas com tudo o que está acontecendo em Porto Real, duvido que ouvirei uma resposta. A muralha precisa de mais homens, mais equipamentos e tudo mais que eles têm sob os Sete, disse Jon enquanto Robb xingava. Isso é ruim. Os selvagens estão pressionando ainda mais sobre o muro, encontrando maneiras de contorná-lo, disse Robb com Jon assentindo. Você quer dizer aquela mulher selvagem chamada Osha? Perguntou Jon enquanto Robb assentiu. Sim. Ela mencionou ao mestre Lúthien o que viu lá. Coisas congeladas no gelo que estão dormindo, mas não permanecem dormindo dentro do gelo. Se não fosse pelo sábio, acho que o mestre Lúthien seria mais cético, respondeu Robb com Jon assentindo. Eu concordo. Pelo que ela disse aos desertores da patrulha da noite falando sobre os caminhantes brancos, sem mencionar o próprio sábio. Eu acho que os caminhantes brancos são reais. Eu acho que eles existem e estão vindo para nos matar, disse Jon com Robb assentindo. E se eles podem convocar um exército de mortos,
Todos os selvagens sobre a muralha são o exército perfeito para eles quando precisarem. O número de selvagens é desconhecido, mas suspeito que o número seja maior do que qualquer coisa que o norte poderia esperar reunir em um campo de batalha aberto. A muralha é a melhor defesa contra números possivelmente tão grandes. Ainda mais se eles forem um exército de mortos-vivos como as histórias dizem, acrescentou Rob enquanto John assentiu com preocupação em seus olhos. O que você quer fazer? Você é o senhor de Winterfell agora, então o que você decidir fazer é inteiramente a seu critério, disse John enquanto Rob suspirava pesadamente. Meu pai saberia. Instintivamente, ele saberia o que fazer. Eu quero perguntar a ele, mas chegará um momento em que isso não será possível, disse Rob enquanto desejava poder pensar em um plano. Você é seu próprio homem, Rob. Ninguém pode questionar isso. Qualquer decisão que você tomar sobre isso, eu aceitarei, respondeu John enquanto Rob assentiu e olhou pela janela para pensar em um plano. A muralha precisa de homens, certo? Isso pode vir depois, com o tempo. Mas os materiais para construir e melhorar suas armas de cerco, junto com outras coisas, é outro problema que podemos resolver agora. Sor Rodrik, reúna alguns homens e Mestre Lúthien. Vá até a biblioteca para encontrar os diferentes projetos para as armas de cerco mais avançadas. Em seguida, faça um inventário dos materiais necessários para fazê-las. Quero todos os suprimentos preparados para enviar para a muralha, junto com homens para montar as armas enquanto ensino os membros da patrulha da noite como usar as ferramentas e equipamentos. Melhorados para conhecimento futuro, comandou Robb com Sor Rodrik assentindo. Sim, Lord Stark, disse Rodrik antes de partir para buscar os homens de que precisava. Porto Real Fortaleza Vermelha, Ned estava indo para a sala do trono. Ele tinha terminado de escrever uma mensagem para Santanis sobre a situação em Porto Real e o que Robert havia decretado a ele em seus momentos finais de vida. Santanis tinha sido um grande comandante durante a rebelião de Robert e durante a rebelião Greyjoy com sua frota naval, razão pela qual ele foi feito mestre dos navios no Pequeno Conselho. Ned tinha pensado originalmente em fazer de Santanis o novo rei, dada a linha de sucessão que permitiria, já que Robert não tinha herdeiros legítimos neste momento, dada a situação com os filhos de Cersei. Naruto parecia pensar que Gendry tinha potencial de todos os bastardos que Robert tinha até agora para ser digno de legitimação, mas apenas para manter a casa Baratheon viva do lado do falecido rei. Também havia o problema com Henry, que havia pressionado Ned a capturar Joffrey, Myrcella e Tommen para mantê-los como reféns sobre Cersei para garantir que ela cumprisse a transição de Ned como regente. Henry conhecia Cersei bem o suficiente para saber que a mulher não desistiria de seu assento de poder como rainha ou do direito de seu filho de ser rei para ninguém. Cada apoiador Lannister e nobre de vontade fraca na corte queria com as coisas para garantir que não fossem pegos no fogo cruzado de uma guerra potencial com a rainha. Quando Ned recusou, Henry deixou Porto Real com Sor Loras para as Terras da Tempestade que eram governadas pela Casa Baratheon. Eles pegaram todos os seus homens e fugiram da capital na crença de que Ned Stark não poderia impedir Cersei e seus aliados de usurpar Ned de sua posição. Daí porque Ned reuniu seus homens e membros da patrulha da cidade para ficar do lado dele na tomada do Trono de Ferro como regente. Naruto o avisou para não confiar na patrulha da cidade nem em seu Lorde Comandante Janos Slynt quando chegasse a hora de usá-los. Não é de se surpreender, já que o homem foi incapaz de manter adequadamente as pessoas mais turbulentas dentro de Porto Real na linha quando Robert realizou o torneio para homenagear Ned como mão do rei. Ainda assim, Ned precisava dele agora para ajudar a conter essa questão na sala do trono, já que aparentemente Cersei havia feito seu movimento para ter Joffrey no trono, e exigindo que todos os lords se apresentassem para jurar fidelidade a ele. Tudo está feito, Lord Stark. A patrulha da cidade agora está sob seu comando, disse Lord Baelys com seu sorriso malicioso de sempre. Onde está o sábio? Perguntou Ned, não vendo o homem mascarado ali. Ninguém o viu. Meu palpite é que ele foi embora para lidar com algumas questões importantes maiores do que esta. Embora o que poderia ser maior do que isso, eu não tenho ideia, disse Petyr enquanto via Ned franzir a testa.
Eu me sentiria melhor fazendo isso com ele aqui ao nosso lado, disse Ned enquanto Petyr dava de ombros levemente. A patrulha da cidade é sua, Lord Stark, disse Janos com Ned assentindo, embora tivesse certeza de que não era o caso, já que Baelys era quem os pagava para apoiar o regente designado pelo falecido rei. Abrindo as portas da sala do trono, Ned viu que todos estavam basicamente esperando por eles, e o novo regente protetor do reino examinou a sala. Nela estavam soldados Lannister em armaduras vermelhas e douradas. O cão de caça estava de pé como guarda-costas de Joffrey, que estava sentado no trono de ferro. Sor Barristan e a guarda real também estavam lá para proteger a família real. Sua mãe, Rainha Cersei Lannister, estava sentada ao lado dele em um trono só para ela, com um olhar confiante e presunçoso em seu rosto que espelhava o de seu próprio filho. Todos saúdem sua graça. Joffrey da casa Baratheon e Lannister. O primeiro de seu nome, Rei dos Ândalos e dos Primeiros Homens, Senhor dos Sete Reinos e Protetor do Reino, disse um escudeiro enquanto Ned e seus homens entravam na sala. Eu ordeno que o pequeno conselho faça todos os arranjos para minha coroação. Desejo ser coroado dentro de 15 dias. Hoje, aceitarei todo e qualquer juramento de fidelidade de meus leais conselheiros, disse Joffrey enquanto o sorriso de Cersei aumentava em relação à maneira como seu filho exigia lealdade de todos ao seu redor. Como um verdadeiro Lannister. Sor Barristan, acredito que nenhum homem aqui pode questionar sua honra, disse Ned antes de entregar o papel enrolado com as últimas palavras de Robert seladas nele. Selo do rei Robert. Inquebrável, disse Sor Barristan antes de quebrar o selo e ler seu conteúdo com os olhos arregalados. Bem, o que meu pai disse, Sor Barristan? Ordenou Joffrey depois de perder rapidamente a paciência com o velho. Diz que o rei Robert denuncia todos os 3 filhos da rainha Cersei, alegando que evidências recém-adquiridas trazidas a ele, que ele acreditava serem verdadeiras, provam que nem Joffrey, Myrcella ou Tommen são de sangue Baratheon. Que eles não são seus filhos ou sua filha, e, como tal, não têm direito ao trono de ferro. Que todos os 3 são filhos bastardos nascidos de incesto da união profana da rainha Cersei e Sor Jaime Lannister, respondeu Sor Barristan enquanto as pessoas ao redor agora começavam a falar umas com as outras e não tinham certeza de como agir. Mentiras! Tudo mentiras! Eu sou o rei! Não vou deixar essa calúnia manchar minha casa! Exclamou Joffrey com raiva enquanto Cersei olhava feio para Ned Stark por não apenas revelar isso a Robert, mas fazer com que o homem fizesse disso uma declaração oficial após sua morte. Também diz que após a morte do rei Robert, Lord Eddard Stark será nomeado regente e protetor do reino até que o herdeiro de sua escolha esteja pronto para sentar-se no trono, continuou Sor Barristan, enquanto se via incapaz de decidir o que fazer. Posso ver a carta, Sor Barristan? Perguntou Cersei antes que o homem lhe entregasse a carta para ler rapidamente. Você ousaria fazer uma acusação tão falsa contra mim? Vou cortar sua cabeça em uma lança! Exclamou Joffrey com raiva, com a loucura transparecendo em seus olhos enquanto sua mãe estendia a mão para mantê-lo sentado no trono de ferro. Regente e protetor do reino. Este é o seu escudo, Ned Stark? Um pedaço de papel, perguntou Cersei antes de rasgá-lo na frente de todos. Essas foram as últimas palavras do rei, protestou Sor Barristan enquanto Cersei sorria para ele de forma hostil. Temos um novo rei agora. Um rei melhor. As palavras do meu falecido marido escritas quando vivo não têm mais força do que ele tem agora na morte. Lord Eddard Stark, em uma forma extremamente rara de misericórdia, eu lhe dou a chance de dobrar os joelhos e jurar lealdade ao meu filho. Se o fizer, nós lhe permitiremos viver o resto dos seus dias no deserto cinzento que você chama de Norte e Winterfell, ofereceu Cersei enquanto Ned balançava a cabeça em resistência. Seu filho não tem direito ao trono. Tudo o que Robert escreveu era verdade e a prova por trás disso está no sangue do seu filho e suas feições comparadas às dos bastardos de Robert. Diferentemente de qualquer um deles, nenhuma gota de sangue real corre nas veias do seu próprio filho, rebateu Ned com Cersei olhando feio agora e Joffrey também. Mentiras! Protestou Joffrey com raiva. Você se condena com sua própria boca, Lord Stark.
inadequado para um alto lorde aos meus olhos. Especialmente um que não tem lealdade à minha casa, o que todas as casas deveriam ter. Sor Barristan, prenda o traidor. Ordenou Cersei com Sor Barristan olhando para ela e Ned com conflito nos olhos. Por um lado, ele deveria obedecer como um membro da Guarda Real e tinha que obedecer a quaisquer comandos reais dados. Mas, por outro lado, se o que o pergaminho dizia fosse verdade, Cersei perdeu o direito de governar como rainha com seu ato de infidelidade com seu próprio irmão gêmeo. Não apenas isso, mas todos os 3 filhos que ela deu à luz eram bastardos, e, portanto, não tinham direito ao trono de ferro. Somado ao fato de que o falecido rei Robert proclamou Ned Stark o regente e protetor do reino, era equivalente à traição contra o comando de um rei moribundo quando foi escrito. Sor Barristan é um homem leal. Um bom homem. Não lhe façam mal, ordenou Ned aos seus próprios homens, já que não queria machucar Sor Barristan ou o homem para ter um motivo para sacar sua espada contra eles em troca. Ele também viu a hesitação do homem e teve que fazer parecer que o cavaleiro iria cumprir seu dever com a coroa para proteger Sor Barristan do mal. Pelo menos dessa forma, ninguém do lado Lannister poderia dizer que o comandante da Guarda Real não estava cumprindo seu dever. Você acha que ele está sozinho, Lord Stark? Perguntou Cersei antes de olhar para o cão de caça, que sacou sua espada para lutar. Mate-o! Mate todos eles! Eu sou o rei! Eu comando! Exclamou Joffrey ao ver todos os homens leais Lannister sacando suas armas. Comandante! Leve a rainha e seus 3 filhos sob custódia. Escolte-a até os aposentos reais e mantenha-os sob guarda. Ordenou Ned enquanto olhava para Cersei. Homens da guarda, exclamou Janos enquanto seus homens sacavam suas armas. Não quero derramamento de sangue. Diga aos seus homens para baixarem suas espadas. Ninguém precisa morrer aqui hoje, disse Ned enquanto Cersei sorria e então assentiu para Janos. Agora! Gritou Janos antes que ele e seus homens se voltassem contra as forças de Ned Stark, matando-os no movimento surpresa. Ned tentou sacar sua espada, mas descobriu que Petyr Baelys o havia agarrado por trás e colocado a adaga usada pelo assassino para tentar matar Bran em seu pescoço. Ele estava cercado e havia perdido. Cersei sabia disso. Ned sabia disso. Joffrey sabia disso. Janos e todos os homens Lannister sabiam disso. Eu avisei para você não confiar em mim, sussurrou Petyr no ouvido de Ned com um sorriso no rosto. Só para se surpreender quando Ned soltou uma risada divertida. Quem disse que Ned Stark confiava em você, Mindinho? Perguntou Ned, mas a voz por trás disso não era a de Ned Stark. Era o sábio demônio. Em um instante, o mundo ao redor de Petyr se distorceu diante de seus olhos, e a ilusão dos soldados Lannister junto com sua patrulha da cidade contratada estavam no chão. Eles estavam mortos, morrendo ou gravemente feridos enquanto os homens Stark não estavam nem arranhados. Quanto à forma de Ned Stark que Petyr estava segurando, o Homem do Norte desapareceu em um pulo de fumaça, e Naruto agora estava de pé atrás do chocado mestre da moeda com o verdadeiro Ned Stark atrás dele com sua espada desembainhada. O que aconteceu? Perguntou Petyr ao ver Cersei, Joffrey e alguns outros ao redor deles olhando em volta, confusos. Você gostou da ilusão? Eu apenas mostrei o que teria acontecido se eu não estivesse aqui com Ned confiando tanto em você para ter a patrulha da cidade do lado dele, explicou Naruto antes de usar Kamui e transportar Petyr para a dimensão escolhida, onde ele manteria o homem até que as respostas pudessem ser obtidas da cobra. Matem-no! Matem o sábio! Ordenou Joffrey ao que restava da guarda real e de suas próprias forças, que não estavam mortos, morrendo ou gravemente feridos. Afaste-se, Sor Barristan, ordenou Naruto com Sor Barristan olhando para ele, depois para Ned e finalmente para Joffrey. É verdade? O que Robert escreveu antes de morrer? Perguntou Sor Barristan com Naruto assentindo, apesar de Joffrey continuar gritando para alguém matar o sábio enquanto prometia o peso da Fortaleza Vermelha em ouro para quem fizesse isso. Cada palavra era verdade. Joffrey não tem mais direito ao trono do que um rato doente, respondeu Naruto enquanto Cersei se irritava com suas palavras. Chega!
Sorbarristan! Cão! Matem aquele demônio agora! Eu sou a rainha de Westeros e ordeno que o matem! Ordenou Cersei enquanto Sandor Clegane se adiantava enquanto Sorbarristan desembainhava sua espada e agora estava em seu caminho. Você acha que eles vão te obedecer, Cersei? Que eles vão receber ordens de uma mulher que não é digna do trono e ser chamada de rainha, respondeu Naruto enquanto Cersei parecia enfurecida. Eu sou a rainha. Ainda sou muito em termos de status, e como tal, ainda tenho o poder real de dar ordens a todos os cavaleiros de Westeros para que cumpram seus juramentos de me servir, independentemente das últimas palavras de Robert. O que significa que Sorbarristan tem que lutar por mim, mesmo que ele não goste, respondeu Cersei enquanto Naruto balançava a cabeça. Não quando a rainha teve participação na morte do rei, respondeu Naruto, com o rosto de Cersei passando de irritado a pálido, enquanto todos o olhavam em choque. Como você ousa fazer tal acusação contra minha mãe? Exclamou Joffrey com raiva. É? Tive uma longa conversa com o escudeiro do rei Robert. Você sabe quem é, não sabe, Cersei? Ele é seu primo, eu acredito. Lancel Lannister. Filho do seu querido tio Kevin, disse Naruto antes de usar seu olho para usar Kamui e manifestar o homem amarrado e assustado diante de todos eles. Lancel, perguntou Cersei enquanto todos observavam o homem olhar ao redor como uma criança assustada. Não. Não. Fique para trás. Por favor. Eu não quero voltar para aquele lugar escuro nunca mais. Era tão escuro, tão frio, tão vazio, exclamou Lancel, enquanto choramingava de medo, e rastejava para longe de Naruto com medo. Lancel me contou sobre o vinho que você deu a ele, Cersei. O mesmo vinho que foi dado a Robert para beber quando ele foi em sua última viagem de caça que, graças ao javali, acabou o matando. Era um vinho extremamente potente. Mais do que o normal. Não era diluído em água como o vinho normalmente é quando o rei sai para suas caçadas ou longas excursões, comentou Naruto com Cersei franzindo a testa para ele. Este é o verdadeiro Lancel Lannister? Perguntou Ned, enquanto Lancel olhava com medo para Naruto, depois para uma Cersei furiosa e, finalmente, para Ned Stark. É verdade. Cersei me deu o vinho. Eu deveria pegá-lo eu mesma. Certificar-me de que estava tudo diluído para que ele não ficasse muito bêbado e arriscasse sua saúde quando saísse em sua viagem de caça. Mas ela se aproximou de mim no meu caminho para a sala de armazenamento de vinho. Ela me deu o odre de vinho que o rei normalmente usa. Ela me disse para garantir que Robert bebesse dele a cada segundo que eu pudesse entregá-lo a ele. Quando perguntei por quê, ela apenas sorriu e disse: vinho diluído não é adequado para um rei, antes de me ordenar que voltasse ao rei Robert com ele. Eu recusei no início, mas Cersei me disse que se eu recusasse, ela garantiria meu tempo aqui em Porto Real, e como um Lannister seria de curta duração, respondeu Lancel com Cersei parecendo furiosa. Com a forma como seu primo havia traído a casa Lannister, havia traído ela em termos de confiança como este, e confessado que deveria ter sido o crime perfeito. Tudo por causa do sábio demônio e sua magia. Então a rainha é culpada de regicídio, e você também, Lancel Lannister, disse Ned enquanto Lancel assentiu. Eu sei. Ficarei feliz em levar o negro. Só, por favor, não deixe que ele me mande de volta para aquele lugar escuro e vazio, implorou Lancel enquanto Ned assentiu. E você, Sandor Clegane? Você seguirá cegamente os Lannisters atrás de você? Uma suposta rainha, que fode seu irmão e dá à luz 3 de seus filhos. Um dos quais te trata como se você não fosse nada, mas um cachorro de verdade posto sob controle? Quantas vezes as pessoas desrespeitaram você por seu título enquanto outros temiam seu irmão pelo dele? Perguntou Naruto com Sandor olhando para ele com um aperto firme em sua espada. Muitas vezes para contar, disse Sandor enquanto Naruto assentiu. E você realmente quer dar sua vida por uma mulher que ajudou a matar seu marido, e o rei? Uma mulher que deu à luz filhos nascidos de incesto? Um dos quais afirma ser um rei quando ele é um falso rei, questionou Naruto com a mão de Sandor em sua espada apertando ainda mais. Porra, não, respondeu Sandor,
com Naruto vendo Cersei parecer ainda mais assustada a essa altura. Então lute por Ned Stark. Lute pelo lado que vale a pena lutar por Sandor Clegane e eleve-se acima do desprezo e da zombaria que as pessoas dizem pelas suas costas sobre seu título como o cão de caça. Lute por alguém ou algo digno de seus talentos e aqueles que lhe mostrarão o respeito que você merece, disse Naruto com Sandor assentindo. Sim. Minha espada é sua para comandar Lord Stark, disse Sandor Clegane antes de se virar para encarar agora assustada a rainha e seu filho. Traidor! Você ousa trair minha mãe? Meu avô. Eu. Seu rei. Vou colocar sua cabeça numa lança por esse cachorro, exclamou Joffrey com raiva. Foda-se, garoto. Você não é rei. Você mal é um pirralho com seu cabelo bem cuidado e corpo magro. Eu poderia facilmente espirrar e te mandar voando de volta para uma parede. Você é um falso rei. E mesmo que por acaso você tenha se tornado rei, eu simplesmente digo foda-se o rei e enfio minha espada em seu intestino. Se você deseja arrancar minha cabeça, seu bastardo incestuoso de merda, pegue uma espada agora mesmo e faça o trabalho você mesmo. Gritou Sandor com Joffrey claramente com um olhar louco em seus olhos. Peguem-nos, ordenou Ned enquanto seus homens avançavam. Ou melhor, teriam se não fosse por mais homens Lannister atacando a sala do trono e começaram a enfrentar os nortistas. Vendo sua chance de escapar da captura, Cersei rapidamente agarrou Joffrey do trono de ferro, apesar dos gritos e protestos do garoto antes de correr para o lado da sala para chegar à única saída. Quanto a Ned, ele e seus homens, Sor Barristan, a guarda real leal aos juramentos que fizeram e o cão de caça, todos começaram a lutar contra o súbito influxo de soldados Lannister. Ned, deixo isso com você e suas forças. Eu irei na frente e encontrarei suas filhas e ajudarei seus homens onde eles estão, sem dúvida, sendo atacados. Se eu conheço Cersei como acho que conheço, seus homens estão atualmente caçando por elas e lutando contra seus homens em outro lugar agora, disse Naruto antes de desaparecer via Kamui enquanto Ned percebeu que estava certo. Avancem! Expulsem esses traidores, ordenou Ned enquanto desembainhava sua espada Ice, apesar de seu ferimento na perna, e se preparava para a luta que estava por vir. Com Arya no momento, Arya estava treinando duro com Cyril quando a guarda real Merintrant e vários homens Lannister entraram na sala. Arya e Cyril imediatamente souberam que algo estava errado e a loba terrível de Arya, Nymeria, estava rosnando para esses homens. Ela estava muito mansa desde que chegou aqui em Porto Real, principalmente a pedido de Naruto para que os Lannisters não tivessem a desculpa necessária para matá-la, ou Lady. Ambos os lobos terríveis não sabiam como o homem mascarado podia falar com eles, mas entenderam sua razão e obedeceram na maior parte do tempo. Mas agora, parecia a Nymeria, dada a hostilidade que aqueles homens estavam demonstrando para com sua senhora, que a necessidade de se conter havia acabado. Arya Stark, seu pai quer ver você, disse Merintrant enquanto Arya franzia a testa e Cyril também, já que ambos sabiam que quando Ned Stark mandava chamar Arya, era com homens Stark. E por que Lord Eddard Stark está enviando homens Lannister no lugar dos seus? Estou me perguntando, questionou Cyril enquanto Merintrant zombava dele. Cuidado com seu lugar, mestre dançarino. Isso não é problema seu, disse Merintrant enquanto Cyril ficava mais em guarda. Meu pai não te enviaria. E eu não tenho que ir com você se eu não quiser, disse Arya ferozmente enquanto pegava sua espada de treino com os homens da guarda real e Lannister rindo dela. Que adorável! A garota acha que pode empunhar uma espada como um garoto. Ela é uma dessas garotas. O tipo que se recusa a agir como uma dama de verdade. Levem-na! Comandou Merintrant com os homens Lannister se aproximando. Apenas para ser derrotado por Cyril usando uma espada de treino. Vocês são homens ou cobras que ameaçariam uma criança? Perguntou Cyril enquanto estava em posição de lutar contra eles. Saia do caminho, homenzinho. Isso não diz respeito a gente como você, ameaçou um dos homens Lannister que Cyril atingiu. Que desrespeito! Eu sou Cyril Forel, disse Cyril enquanto Merintrant cuspia no chão. Você é um bastardo, disse Merintrant sem parecer impressionado e gesticulando para que seus homens matassem o dançarino da espada.
apenas para ser derrotado novamente por Ciril com sua espada de treino de madeira. E você falará comigo com mais respeito, disse Ciril estreitando os olhos. Mate-o! Ordenou Merintrant antes de ser estripado por trás por uma espada de um Uzumaki Naruto empunhando o Kusanagi. Espero que não se importe que eu interrompa aqui, Ciril. Enquanto você claramente não é desleixado com uma de madeira só te leva até certo ponto contra homens de armadura. Mesmo que esses homens Lannister sejam o equivalente a sacos de merda blindados, comentou Naruto antes de sacudir o sangue de sua espada enquanto o corpo de Merintrant caía no chão. Seu maldito mascarado bastardo! Exclamou um dos 3 homens Lannister agora furiosos na sala, que atacou o sábio de 3 olhos, mas foi imediatamente abatido, assim como seus companheiros antes que pudessem enfrentá-lo. Completamente na batalha. Já faz muito tempo, mestre, respondeu Ciril enquanto se curvava respeitosamente ao homem. Mestre, perguntou Arya enquanto Naruto ria. Claro. Todos os dançarinos da Espada de Braavos aprenderam comigo e passaram seus ensinamentos para seus alunos. Ciril aqui é um dos últimos alunos que ensinei de Braavos. Assim como Sor Barristan é o último aluno que tive aqui em Westeros. Por que você acha que sugeria ao seu pai que Ciril o treinasse? Explicou Naruto com Arya olhando surpresa para ele e depois para Ciril. Se me permite perguntar, mestre, o que está acontecendo com esses soldados Lannister e uma guarda real vindo aqui? Perguntou Ciril com os olhos de Naruto ficando sérios. Os Lannisters estão tentando remover tudo que é Stark e aqueles associados a eles de Porto Real. Com o rei Robert morto, Joffrey tentou tomar o trono, e a rainha tentou impedir que o último desejo de seu marido fosse honrado. Em suma, a luta começou em todos os lugares ao redor da Torre da Mão, e da própria Fortaleza Vermelha. Estou a caminho para proteger Sansa em seguida, enquanto ajudo qualquer soldado Stark que eu veja pelo caminho. Sugiro que vocês dois e Nymeria cheguem ao topo da Torre da Mão, onde é seguro, respondeu Naruto com Ciril e Arya assentindo. Não se preocupe. Podemos chegar lá com segurança, disse Arya com Naruto sorrindo por trás da máscara. Bom. Não espero nada menos de você. Agora vá. Tenho que ir caçar alguns leões covardes, disse Naruto antes de desaparecer via Kamui. Tenho um longo caminho a percorrer antes de ser digna de aprender a usar uma espada com ele, não é? Perguntou Arya, enquanto Ciril assentiu enquanto eles seguiam para o topo da Torre da Mão. Verdade, mas não tão longe quanto você pensa. Você definitivamente tem potencial. Caso contrário, o mestre não teria me mandado treiná-lo, disse Ciril com Arya sorrindo ainda mais agora. Com Sansa e Lady Mordane, sua irmã sabia perfeitamente bem que deveríamos partir hoje. Como ela pôde esquecer, disse Lady Mordane bufando. Ela não esqueceu. Arya está com seu mestre de dança. Ela está com ele todas as manhãs para as aulas. Eu a vejo depois voltando com arranhões, pancadas e hematomas. Quase como se ela estivesse em uma briga. Quando pergunto, Arya apenas sorri para mim e diz que seu professor está fazendo seu trabalho. Nada mais, disse Sansa enquanto Lady Mordane zombava. Aquela garota não sabe o que significa ser uma dama de verdade. Não importa quem a ensine, a garota sempre tentará agir como um garoto. Pensar que essas mulheres têm sonhos ou desejos de lutar como um cavaleiro e atacar o campo de batalha como se fossem um homem. Ouvi dizer que Brienne de Tarth é considerada uma dessas mulheres. Nenhum senso de decência ou compreensão sobre o que significa ser uma dama do reino. Espero que as duas nunca se encontrem, disse Lady Mordane antes que as duas ouvissem o som de luta à distância. O que está acontecendo? Perguntou Sansa preocupada enquanto Mordane estreitava os olhos e os dois ouviram metal cortando carne. A resposta deles veio quando um soldado Lannister saiu voando por um corredor à direita que estava na frente deles com um comprimento não natural de uma lâmina de espada perfurando o soldado em uma parede. O homem na ponta receptora gritou de dor enquanto a lâmina cravava em sua carne e o veneno cobrindo o fio da espada também não ajudou. Caminhando em direção ao soldado Lannister estava Naruto, que estava segurando o punho da arma e diminuindo lentamente o comprimento da espada a cada passo. Sinto muito que você tenha que ver isso. Mas era matar esses homens ou deixá-los matar você,
respondeu Naruto antes de retrair a lâmina e observar o homem na frente dele morrer lentamente devido ao veneno de Kusanagi. O que está acontecendo? Perguntou Sansa enquanto Naruto olhava ao redor rapidamente. Em suma, os Lannisters estão fazendo um movimento contra o trono. Seu pai foi nomeado regente e protetor do reino pelo falecido rei Robert antes que o homem morresse. O homem também denunciou Joffrey, Myrcella e Tommen como seus filhos, então eles não têm direito ao trono de ferro, explicou Naruto enquanto as duas mulheres ficavam chocadas com isso. O quê? Por que o rei Robert faria isso? Perguntou Mordane com Naruto explicando que ele e Ned descobriram sobre Cersei e Jaime Lannister serem os pais dos três, junto com as provas por trás das acusações. Então Joffrey não é. Ele não é um príncipe, perguntou Sansa em choque enquanto Naruto assentiu com a cabeça. Ele não é mais um príncipe do que este soldado Lannister morto aos meus pés está vivo. Eu já fui visitar sua irmã e ela está indo para a Torre da Mão, onde estará segura. Vocês dois precisam fazer o mesmo. E Sansa, mantenha a Lady por perto, pois ela será capaz de farejar forças hostis antes que elas se aproximem e proteger vocês dois do mal, respondeu Naruto antes de desaparecer novamente para ajudar os homens e servos Stark onde pudesse. Em todo lugar que Naruto ia usando suas habilidades sensoriais, ele encontrava homens Stark lutando contra soldados Lannister enquanto os primeiros tentavam proteger os servos Stark trazidos de Winterfell. Usando Kusanagi, o sábio Nidaime dos Seis Caminhos cortou os apoiadores Lannister como o nome de sua espada sugeria, como grama. Um grupo após o outro caiu por suas mãos e por um grupo de homens Stark que ele libertou da luta foi capaz de se mover com os outros para se juntar ao seu senhor na batalha ao redor da fortaleza vermelha. No final, a batalha foi sangrenta, mas a casa Stark e suas forças prevaleceram contra as forças e apoiadores da casa Lannister. Claro, tal vitória teve um preço na forma de homens Stark morrendo durante a luta, mesmo com a intervenção de Naruto. Também houve Cersei Lannister e seus filhos saindo de Porto Real antes que os portões pudessem ser fechados com seu destino sendo Lannisporto, se não Rochedo Casterly. Quando o caos finalmente diminuiu em torno da Fortaleza Vermelha e Porto Real, Ned entrou mais uma vez na sala do trono onde o Trono de Ferro residia. Todos os seus homens, que permaneceram da luta, Sor Barristan, a guarda real que era leal e o cão de caça entraram atrás dele. Ned olhou ao redor da sala e fez uma careta ao ver tanta morte. Ele odiava guerras. Mesmo que ele tenha corrido para duas delas por Robert sem questionar, o homem ainda odiava guerras por causa desse resultado final delas. Ele viu que Lancel não tinha fugido da sala. O homem estava com muito medo de fugir durante a luta que estava acontecendo ao redor dele. Tendo decidido rastejar para um canto em algum lugar e se encolher em particular sobre o que lhe tinha sido feito pelo Demon Sage. Falando no homem mascarado, onde ele estava? Desculpe pelo atraso. Eu me certifiquei de que suas filhas estavam sãs e salvas. Elas estão, a propósito, assim como a maioria dos seus homens e servos que ajudei a combater os Lannisters, disse Naruto depois de aparecer via Kamui à direita de Ned, enquanto sua roupa agora estava manchada com o sangue Lannister. Obrigado. Sua atual aparência encharcada de sangue me lembra da rebelião de Robert, comentou Ned enquanto Naruto assentiu. Verdade, mas não é nem de longe tão alto em termos de contagem de corpos quando comparado a isso ou a rebelião Greyjoy, comentou Naruto com Ned assentindo antes que o mancando regente dos Sete Reinos marchasse até o Trono de Ferro para encará-lo por alguns segundos. E lentamente, como se estivesse em transe, sentou-se na cadeira que simbolizava o poder inigualável concedido a todos aqueles que se sentavam nela para governar. Foi isso que Robert sentiu? Sentar-se neste trono como um governante oficial? Foi tão avassalador, pensou Ned enquanto olhava para a sala e para as pessoas em pé na sua frente. Salve Lord Stark! O regente protetor do reino para todos os Sete Reinos, disse Naruto antes de se curvar ao ver Ned no trono, gelo na mão, e encarando as pessoas na sala. Com exceção de Naruto, todos na sala se ajoelharam diante de Ned Stark. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia em que eu juro como regente, defender os Sete Reinos, e o reino de todas as ameaças. Daqui em Porto Real até a muralha em si.
com sua ajuda, sua força e auxílio quando chamado. Eu sei que nós teremos sucesso em tornar este reino grande novamente, disse Ned Stark com Naruto sorrindo e viu os nortistas na sala olhando para o homem com orgulho. O jogo mudou. O tabuleiro está destruído e as peças no lugar, destinadas a causar dano ao reino, estão espalhadas na maior parte. Apenas o caos surgirá dessa ação feita pelos Lannisters. Mas talvez para o reino crescer, ele deve primeiro lutar, e lutar para se manter vivo, pensou Naruto, sabendo que a notícia logo chegaria ao norte do que os Lannisters tentaram fazer e Robb sem dúvida chamaria os vassalos para lutar contra o velho leão. Com esse conflito acontecendo, Naruto viu outras casas escolhendo lados, o vale estaria em caos, e os dois Sages restantes lutariam entre si pela coroa deixada por seu irmão mais velho morto. Sem mencionar que um velho e amargo Ironborno tentaria se levantar para reivindicar seu direito de ser rei das Ilhas de Ferro e atacar o norte como tentaram fazer da primeira vez. Sem dúvida, tudo isso foi graças às maquinações de Petyr Baelis desde que se tornou um mestre da moeda durante o governo de Robert. Talvez até antes dessa época. Não que isso importasse agora. Petyr estava preso em sua dimensão Kamui até que ele trouxesse o homem para fora ou entrasse lá para pegá-lo. De qualquer forma, Naruto planejou ter uma de suas conversas com Mendinho dentro do santuário daquela pequena dimensão e ver o que ele tinha a dizer. YY. Eu atualizei. Espero que vocês gostem. Eu sei que a maioria de vocês está se perguntando quando Naruto vai realmente começar a fazer ondas e agitar as coisas. Ele vai em breve. Este Naruto, caso você não tenha percebido, é um que viveu muito tempo e viu muita merda acontecer em relação à sua vida. Como tal, ele quer ajudar os outros, mas certifique-se de que eles não dependam dele a cada passo estúpido do caminho, e peça ajuda a ele quando algo ruim acontecer. Mas eu vou ter onde Naruto precisa ser mais ativo e ainda se manter mais neutro para vários lados nesta nova busca pelo Trono de Ferro. Até a próxima. Paz.